Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, pedindo, Senhor, que Tu nos guarde, que Tu fales, Senhor, através da Tua palavra. E nós queremos, Senhor, Te pedir a compreensão da Tua palavra. Nós oramos com gratidão, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19. Eu já preguei sobre isso aqui, Lucas 19, mas Lucas 19 me faz lembrar um lugar muito especial. De todos os lugares que eu queria estar em Israel, esse era um lugar que eu gostaria de estar. E recentemente foi uma medida nacional, da diplomacia nacional, não reconhecer mais Jerusalém como pertencente a Israel. Qualquer passaporte hoje, qualquer documento brasileiro, quando a gente fala Jerusalém, é só Jerusalém. Não tem mais Jerusalém, vírgula, Israel. É só Jerusalém. Estados Unidos já faz isso, o Brasil, coisa de 2 semanas atrás, tomou essa decisão também. Se eu pudesse voltar para Israel hoje, eu iria só num lugar e para mim bastava, chama-se Jerusalém, aquela cidade. Poder olhar Jerusalém de um Monte das Oliveiras, apesar de ir para uns, né, ter alguns traumas, né, mas pôde sobreviver à queda. Mas Jerusalém é um lugar que marca. Quando eu lembro que eu entrei no ônibus e vi a placa escrito Jerusalém, uma seta apontando. Já no primeiro dia, eu já comecei a chorar ali. Eu falei, existe. O lugar existe. A Bíblia não é mentira. A Bíblia é a palavra de Deus, essa cidade existe. Então, quando nós fomos chegando perto e pudemos ali avistar a cidade, e ali começamos, então, nossa jornada, né? Nosso passeio, aquela cidade marcou. E quando nós lemos acerca de Jerusalém, quando nós lemos ali que ali será a morada do Senhor, ali o Senhor colocará os seus pés. Ali o Senhor prometeu que seria o lugar da planta dos seus pés e que dali ele reinaria sobre toda a terra. A Bíblia descreve que o Senhor jamais se esquecerá de Jerusalém ou de Sião. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, diz a Escritura, e um filho que mama no peito, ainda um bebê, todavia eu não me esquecerei de ti, ó Sião, ou Jerusalém. O Senhor não se esquece desse lugar. E a Bíblia nos descreve em Lucas 19, a entrada de Jesus em Jerusalém. Talvez na tua Bíblia esteja aí a palavra triunfal. Mas essa palavra triunfal, ela foge àquilo que a Escritura diz, especialmente em Zacarias 9, quando mais ou menos 560 anos antes da vinda de Jesus, Zacarias profetizou que o Messias entraria em Jerusalém, montada num jumento, e que aquela entrada seria pobre, seria humilde. Algumas versões de Zacarias 9:9 vai trazer a palavra pobre, outra vai trazer a palavra humilde. Então essa entrada não foi triunfal, ela foi uma entrada humilde. Eu cresci ouvindo que essa entrada foi triunfal, mas ela não foi. Foi com um jumento emprestado, acompanhado da mãe.
nós lemos no texto de Mateus. Interessante. E um jumento que homem nenhum havia montado ainda. E diz o texto que nós lemos, paralelo a esse, que o Senhor precisava daquele animal. E é o único texto da Bíblia que fala que o Senhor precisa de algo. É interessante que Jesus, como homem, ele vai sofrer algumas privações que todo ser humano sofre. Ele sente sede, ele sente fome, ele sente sono, ele dorme, ele chora, e assim vai. Mas é interessante esse texto, o Senhor precisa dele. Ele vai usar, depois nós traremos de volta. E Jesus, então, entraria naquela cidade. Jesus entraria naquela cidade para ser oferta pelo pecado. Lucas 19, a partir do verso 28, nós lemos assim. Dito isto, Jesus prosseguia subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, fronteira, e ali ao entrar achareis preso um jumentinho em que homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos dar uma paradinha aqui, depois nós leremos até o final do versículo 44. O Senhor Jesus está de frente do Monte das Oliveiras. Pega um jumentinho emprestado, um jumentinho que homem algum havia montado, um jumentinho 0 quilômetros. Jesus monta naquele jumento com a ajuda dos seus discípulos. E nós lemos o texto que as pessoas, então, outros textos paralelos a esse, que as pessoas começam a espalhar folhas de palmeiras pelo caminho, e começaram a jubilar em alta voz, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas maiores alturas. Você já deve ter visto muitos filmes em que Jesus passa pelo portal em Jerusalém e as pessoas então começam a falar: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, e dentro da cidade de Jerusalém começa a estender roupa, folhas de palmeiras, e Jesus passa por cima, e ali então é a entrada triunfal. Se você ler o texto cuidadosamente, isso aconteceu fora da cidade. Jesus é saudado fora da cidade de Jerusalém. Porque a partir do momento que ele entra em Jerusalém, é a cidade que vai pedir a cabeça de Jesus. É a cidade que vai falar: crucifica-o, solte Barrabás. Nós queremos aquele assassino, mas queremos Jesus preso, morto e crucificado. Jesus então está indo em direção à cidade, e fora, pelos seus discípulos, por aqueles que viram os seus milagres, ele é aclamado. Humilde. Eu paro para pensar no Senhor Jesus Cristo, Deus, o Filho de Deus, Criador de tudo que existe, precisando de um jumento, precisando de ajuda para montar, descendo numa cidade de forma humilde, para entrar naquela cidade. O Criador.
Quando nós olhamos um pouquinho o Antigo Testamento, nós vemos o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o tempo inteiro agindo. É o Senhor Jesus que anda no Éden pela viração do dia para conversar com o primeiro casal. É o Senhor Jesus que aparece a Moisés na sarça ardente. É o Senhor Jesus que abre o mar para o povo passar. É o Senhor Jesus que é o fogo no deserto à noite e a nuvem que os cobre no calor do dia. É o Senhor Jesus que impede Abraão de matar o filho Isaque. É o Senhor Jesus que aparece a Jacó e luta com ele e muda o seu nome para Israel. É o Senhor Jesus Cristo que todo o Antigo Testamento está ali com o seu povo, falando com Josué, falando com Gideão. Basta olhar na Escritura. Não tem como fugir dessa realidade que o Senhor Jesus, ele existe desde a eternidade, como está escrito em Miqueias 5, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E é esse que está indo para Jerusalém montado no jumentinho, saudado fora da cidade. E quando se aproxima da cidade, vai indo em direção à cidade, os fariseus, eu não sei o que eles estavam fazendo fora da cidade, mas ele disse: mestre, repreende os teus discípulos. Manda eles pararem, porque essa aclamação ela é messiânica, ela é restrita ao Messias. Quando ele aparecer, eles vão dizer isso. E nós não cremos que ele é o Messias. E Jesus Cristo diz, mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as pedras o farão, as pedras falarão. Porque Jesus era o Messias que estava ali descendo em direção à cidade. E muitas pessoas não entendem esse texto e dizem: se a igreja não pregar o evangelho, as pedras vão pregar o evangelho. O texto não diz isso. O texto está dizendo algo totalmente diferente, que se naquele momento o povo não aclamasse Jesus como Messias, as pedras o fariam, porque aquele dia estava pré-ordenado desde a eternidade, dia e hora. Talvez você esteja aqui essa noite dizendo: o que eu tenho a ver com esse acontecimento de Jesus entrando num jumento lá no Oriente Médio, a 11.600 quilômetros daqui? O que eu tenho com isso? Foi do agrado do Senhor criar um povo, para que desse povo ele se manifestasse ao mundo. Jesus é Deus, o Filho de Deus, e nasceu e se fez homem, judeu, para remir esse povo. E por consequência, todo aquele que nele crê, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu quero dizer uma coisa para vocês com muito amor aqui. Quando Jesus, no verso 44, diz assim, verso 41, quando Jesus ia chegando, eu afirmei aqui que ele foi saudado fora da cidade, e Jesus Cristo é crucificado fora da cidade, porque a cidade não o reconheceu. Quando Jesus ia chegando à cidade, o que diz aí? O que ele fez? Chorou. Jesus chorou. Há 3 menções na Bíblia que Jesus chora. Quando Lázaro morreu, quando Jesus olha para Jerusalém, do Monte das Oliveiras. E a imagem fica aqui. E quando Jesus está na cruz, ele chora. Interessante. Jesus chora quando ele vê o amigo Lázaro morto há 4 dias, por trás daquela tumba. Ele chora porque ninguém entende a morte. Nós não nascemos para a morte. Por mais que você diga: eu estou consolado, o Senhor levou, ele mora com o Senhor, bendito seja o nome do Senhor, o nosso coração arde de saudade. Porque não fomos criados para a morte, e o Senhor Jesus sabe disso, ele vê Lázaro, ele chora.
E não foi um choro sentidinho, um choro de uma lágrima que escorreu. A Bíblia diz que ele rompeu-se em choro. Jesus chorou. O choro médio oriental é bem diferente do nosso ocidental. É choro, gente. Jesus chora aquela morte. Por quê? Não que ele tivesse alguma dúvida, mas por que o homem pecou? Por que o homem caiu? Olha o que ele colheu, morte. Talvez Jesus pensasse ali enquanto Lázaro estava morto. Meu amigo Lázaro morreu. Uma das irmãs de Lázaro dizia, Senhor, já cheira mal. Talvez Jesus sentiu o cheiro da morte ali. Eu não fiz o homem para isso. Mas há um segundo momento em que Jesus chora por uma cidade inteira. Vendo a cidade de Jerusalém, diz o texto, Jesus chorou e dizia, Jerusalém, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, neste dia, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão, de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quando nós testemunhamos do Evangelho do Senhor a algum israelita, e eu lembro que um rapaz, um jovem, de 17 anos, filho de um rabino, perguntou, professor, prove para mim que o Jesus é o Messias. Só pode usar o Antigo Testamento. O senhor tem Bíblia? Tenho. E começamos então a abrir a Escritura com ele, desde Gênesis, passeando pela Escritura, e alguns textos-chave ele falava em hebraico para mim. Talvez tentando me intimidar, e aí prestava atenção naquilo, mas orando por aquela vida. E eu lembro de um rapazinho da igreja presbiteriana, de alguma igreja presbiteriana na Zona Leste, eu lembro que o nome dele era Lutero. Ele ficou do meu lado, piscava para mim e fazia assim, estou orando. E ali então a gente começou a falar do amor do Senhor para aquele menino, de que Jesus era o Messias. Miqueias 5:2, Zacarias, até que nós chegamos nessa parte aqui, e eu perguntei para aquele menino, quando o Messias virá? Porque há uma contagem feita nas 70 semanas de Daniel. E lá em Daniel, capítulo 2, capítulo 9, especialmente capítulo 9, vai dizer que o Messias teria um tempo certo para aparecer, dia e hora. Desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, 62 semanas de anos. E o único texto na Bíblia que você tem uma ordem real para reconstruir os muros da cidade que estavam destruídos, está lá em Neemias capítulo 2. E se você fizer as contas de Neemias 2 até esse dia aqui, nós temos exatamente 69 semanas de ano certinho. E Jesus, então, quando olha para a cidade, ele chora, Jerusalém, se por ti mesma hoje reconhecesses a oportunidade da tua visitação, hoje. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Porque virão dias que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e não sobrará sobre ti pedra sobre pedra. Jesus chora, porque tinha dia e hora para ele entrar naquela cidade. Dia e hora para ele entrar naquela cidade. Estava escrito, de Neemias 2 até esse dia. E lá nós lemos em Daniel 9, depois das 69 semanas, será morto o ungido, e o povo de um príncipe que haverá de vir destruirá o santuário e a cidade. Olha o que Jesus fala aqui. Se você continuar lendo, ele vai falar da destruição do templo.
Jesus Cristo vai falar que a cidade seria destruída. Gente, 4 dias depois dessa entrada em Jerusalém, Jesus Cristo foi crucificado. O povo não reconheceu isso. Nós passamos ali por algumas ruínas, até cinzas da época da invasão, pedaços de lenha queimada ali, da época da destruição do ano 70, foi encontrado, está ali para todo mundo ver. Isso aconteceu. Jesus chora. Mas ele tinha hora para ver. E o povo poderia ter reconhecido, mas o rejeita. Eu conversava com aquele menino, quando li os textos de Daniel 9, eu disse, a Escritura diz que o Messias virá antes da destruição do templo. O templo foi destruído, e a Bíblia diz que o Messias seria morto. E ele morreu e o templo foi destruído. Menos de 40 anos depois. Quem é o Messias? Eu não sei o que aconteceu, que uma semana depois o pai dele tirou ele da escola. Não sei se foi por esse diálogo. Mas eu dei um prejuízozinho lá para a escola. Mas ele ouviu. Naquela época nós tínhamos Orkut, e ele escreveu uma mensagem: obrigado por compartilhar do seu Messias para mim. Nunca mais ouvi. Sumiu. Mas o que eu quero dizer aqui com esse texto, nós estamos no ano de 2015. O brasileiro está indo para a rua pedindo dias melhores. Desculpa, pode trocar o governo, pode vir outro, pode vir o Zé das Cores, o Partido Verde, amarelo, azul, branco, roxo, cor de burro quando foge, bege, não vai mudar nada. Eu não acredito em democracia. Desculpa. Não acredito em governo de esquerda e direita. Eu acredito em teocracia, o reino do Senhor Jesus Cristo aqui. É o único que vai funcionar, gente. E nós reinaremos com Ele. E todo aquele que nele crê estará com Ele, reinando com Ele. O homem está tateando no escuro, procurando dias melhores. O homem está querendo soluções. Desculpa, o seu problema não é falta de comida, não é falta de emprego. Não é batendo panela que você vai resolver a vida do brasileiro. As coisas se resolverão quando nós, como nação, como povo de Deus, como crentes de verdade, nos ajoelharmos ao senhorio de Cristo. Porque Jesus Cristo, na sua primeira vinda, tinha dia para voltar, mas sua segunda para vir, não é sua segunda não. A sua segunda não. Nós podemos fazer algumas conjecturas, porque do jeito que está, não vai dar. Mas Neemias disse, Daniel 9 diz que ele viria antes da destruição do templo. Neemias vai lá para reconstruir tudo. Reconstrói os muros da cidade. Jesus Cristo chora e diz, olha, vai ser destruído. E foi, gente. Agora, o que você está fazendo com a sua vida hoje? A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar e ele diz, vigiai, pois não sabei o dia nem a hora, para que esse dia vos apanhe como ladrão. Jesus Cristo nos ensinou isso. O apóstolo Paulo, então, revelado, inspirado pelo Espírito Santo, diz, olha, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos num abrir e piscar de olhos ao ressoar da última trombeta. E aos Tessalonicenses ele diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados entre nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Gente, vou parafrasear um irmão que evangelizou essa semana. Se eu sumir de repente, né, Rodrigo? É porque Jesus me buscou. Domingo que vem, se alguém quiser pregar no meu lugar, fica à vontade, o microfone estará aqui. Basta entrar na sala de som, procurar. Eu espero no Senhor que ninguém que está aqui me ouvindo hoje venha domingo que vem, se o arrebatamento correr durante essa semana. Porque está escrito que o Senhor vai voltar. Nós temos de história com H, da civilização,
história da civilização. Em torno de 6.000 anos de história da civilização. O que o homem provou? Que ele foi à Lua, aqui pertinho. Que ele sabe usar o WhatsApp, que ele tem Facebook. Ele agora pode pegar um carro, pode pegar um avião, ele pode abrir a torneira e ter água, não obstante a crise, a seca. Ele pode fazer tantas coisas, mas ele não pode fazer nada para garantir a segurança eterna da sua alma. Hoje em dia, o ser humano pode usufruir de qualquer prazer que ele imaginar, e a coisa está ficando feia. Porque o homem está abandonando o contato natural da mulher, e a mulher está abandonando o contato natural do homem. Estão fazendo coisas diferentes aí. E a sociedade tem que engolir isso. E se você se posiciona, você é preconceituoso. Aliás, a palavra preconceito mudou. Se você se posiciona, você agora discrimina. Mudou tudo, gente. Mas o homem não resolve o seu maior problema, a sua maior sede, é onde ele vai passar a eternidade dele. Semana passada, nós celebramos a chegada da igreja, do presbiterianismo no Brasil. Uma data importante. Uma pequena viagem de Simonton, de alguns meses, sai nos Estados Unidos para vir para cá de navio. Se você lê o diário de Simonton, era vômito para um lado, vômito para outro, e joga a carga no mar para poder chegar aqui. Chega aqui, já vi irmãos de outras denominações aqui que o acolheram. Existe um livro, professor Gouveia, chamado Celeste Porvir, a inserção do protestantismo no Brasil. Vale a pena dar uma lidinha nesse livro, tem aí. Conta como foi a história do protestantismo no Brasil. Como os irmãos se ajudavam no começo. Mas é interessante que Simonton dá o seu primeiro fruto aqui. José Manuel da Conceição. Mas antes de Simonton evangelizar, o padre José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição foi a um sepultamento. E naquele sepultamento ele só via desespero. As pessoas gritavam, as pessoas não tinham mais esperança porque alguém tinha morrido. E na sala ao lado, os crentes cantavam. Os crentes jubilavam, tristes, choravam, é verdade. Mas havia júbilo, havia paz, havia certeza. Porque Jesus Cristo diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você que nos visita aqui, nós não estamos falando aqui de igreja, mas do Senhor dela, chama-se Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é Salvador, e Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus entrou em Jerusalém um dia, humilde, montado num jumento. Mas se manifestará ao mundo, todo olho verá, num cavalo branco, cheio de poder e glória, e todos os seus santos estarão com Ele. E todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, Jerusalém. Alguns puderam crer antes. Graças a Deus. Mas há muitos perdidos. E nós precisamos compartilhar do amor do Senhor. Jesus virá. E quando Jesus virá, a mesa está aí para dizer exatamente isso. Que o preço foi pago. E que você deve comer do pão e beber do cálice se você crer no Senhor, até que Ele venha. E lá na glória, nós beberemos um vinho novo, participaremos das bodas do Cordeiro e estaremos para sempre com o Senhor. Ele virá, prepare-se. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. No nome de Jesus. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar.
Te agradecemos, Pai, porque Jesus um dia humilde se manifestou ao mundo, cheio de graça e de verdade. E vimos na face de Cristo a glória de Deus. Mas a glória de Deus também foi manifestada ao mundo numa cruz, num rosto desfigurado pelos nossos pecados. Quão grande, Senhor, foi o nosso pecado para que Cristo teve que vir aqui, o Messias Salvador, morrer por nós, dar a vida por nós. Que amor é esse, Senhor? Mas nós te louvamos pelo amor de Cristo incondicional, que excede todo entendimento. Estamos, Senhor, diante da mesa do Senhor, e nós nos colocamos diante de Ti, nos curvamos diante da Tua presença, Senhor, separando o pão e o vinho do uso comum para a ceia do Senhor. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Pai, nós sabemos que Jesus ali veio humilde. Jesus chora sobre aquela cidade. Em outro texto diz que Jesus tantas vezes quis juntar, Senhor, aquela nação debaixo das suas asas, como faz uma galinha com seus pintinhos, e não quiseram. Mas quantos hoje, Senhor, professam o nome do Senhor Jesus Cristo, mas estão em si mesmados, pensando em si mesmos. Pai, nós precisamos de Ti, não a nós, mas ao Teu nome dar glória essa noite, Pai. Separamos, Senhor, pela fé, o pão e o vinho do uso comum para a Santa Ceia do Senhor. Nós queremos celebrar que Cristo veio, que Cristo adentrou ao portão da cidade, que Cristo padeceu, foi açoitado e humilhado e crucificado fora da cidade, levando para fora o nosso escândalo, o nosso vitupério, para que através da obra da cruz pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Que graça, Senhor, nós não somos filhos por mérito, nós somos filhos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo sangue precioso que foi derramado, Senhor, no nosso lugar. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo, Senhor, paz, pedindo, Senhor, que a nossa vida seja uma vida de comunhão contigo, com os nossos irmãos, em torno desta mesa. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.